Olá pessoal, faz um tempo que a gente não retoma aqui a nossa série sobre IA aqui do canal da Fábrica de Plugins, mas a gente está retomando esse assunto porque essa semana bastante clientes perguntaram para mim o que são as skills, né, que dá para usar aí principalmente no Google Cloud. A maioria das IAs, né, das LLMs tem a funcionalidade de skills e algumas pessoas estão me perguntando, pô, será que eu preciso de uma skill? Será que não? E skill, por mais que o nome possa parecer uma função especial, uma coisa assim secreta que só o pessoal mais técnico consegue entender e a gente pode reaproveitar, é uma coisa muito básica e é isso que eu vou mostrar aqui para vocês. Eu vou compartilhar minha tela, eu estou com o Gemini aqui aberto, mas eu vou testar principalmente aqui na Cloud, porque a Cloud tem uma documentação mais extensa sobre isso. Eles até fizeram um PDF aqui para você ver como que você monta uma skill, como que é a infraestrutura de uma skill. Eles liberaram sites para você poder já baixar diretamente as skills que eles já têm prontas. Existe uma série de skills na internet aí. Se eu vier aqui pesquisar por skills for cloud, vai aparecer uma infinidade de sites que, olha só, tem um skills MCP, olha só, MP, desculpa, para você poder ter um marketplace de skills. E o pessoal pode achar que tipo assim, mas a skill então é como se uma pessoa mais técnica bolasse umas regras que a LLM vai seguir, e aí uma pessoa que não é técnica vai poder se usar, né, dessa skill. Tanto que tem vários sites surgindo com essas skills diferentes, né, com mais variados tipos. Só que eu vou mostrar para vocês que skill nada mais é do que uma padronização, mais do que um sistema novo, né, como se fosse um recurso tecnológico, né, e não é. Por que eu estou falando isso? Porque skill nada mais é do que você passar. Imagine que você, na hora de escrever um prompt, você não quer, por exemplo, que o prompt seja escrito do zero. Que imagina que você vai estar fazendo aplicativos usando o LLM. Toda vez que você for escrever o seu prompt, você escrever a mesma coisa do que é básico, você perde muito tempo. Faz mais sentido já ver como se tivesse um template desse prompt e você só coloca as informações. Então a skill nada mais é do que uma padronização desses itens. Tanto é que eu vou dar um exemplo para vocês aqui bem antigo. Eu tenho como eu sempre uso, que já usei em outros exemplos de inteligência artificial, etc. Eu tenho aqui na minha base de dados, que é um sisteminha que eu uso aqui para salvar minhas informações, etc. E eu tinha chamado esses pré-prompts de artefatos. Então, por exemplo, eu peguei aqui de uma das minhas bibliotecas que eu uso em alguns projetos, que eu chamo de Harmonics, e eu coloquei aqui, sem seguir nenhum padrão do que a Cloud ou o pessoal está usando hoje em dia, para montar esses padrões. O que eu coloquei nesses padrões? Instruções. Eu criei alguns códigos, como que é realizado, aqui a declaração, como que eu posso chamá-la, várias instruções sobre como a minha biblioteca que eu montei funcionava, para que quando eu mandasse isso para a LLM, ela pudesse seguir essas regras. E aí eu posso vir aqui, por exemplo, eu até usei ela aqui, vou vir aqui no projeto que está usando ela, vou vir aqui em projetos, eu vou vir aqui em Harmonics, e aqui eu anexei unicamente esse meu arquivo que eu chamei de artefatos, né, e coloquei aqui. E é a mesma coisa do que skills. Tanto é que se eu vier aqui e eu colocar crie uma função para mim de curtidas, se eu escrever isso daqui fora aqui do projeto, né, ou seja, colocar aqui no próprio Cloud, se eu escrever isso daqui, ele não vai entender, tipo assim, curtidas do quê? Você está falando com o quê? De qual linguagem? Da onde? Mas aqui, como eu tenho esse meu artefato aqui, quando eu enviar aqui para o Cloud fazer o que eu pedi ali para ele, lá eu crio uma função para mim de curtidas, ele vai ler o arquivo que eu anexei, que na verdade é o meu artefato que eu criei aqui. E ele vai lá fazendo. Ele já começou a fazer pelo back-end no PHP, já com as regras que eu especifiquei. Depois ele foi fazer do front-end, do JS, já com as regras que eu especifiquei. Ele montou até um HTML e uma breve explicação ali do porquê que ele fez dessa forma. Eu fiz um exemplo aqui de como que eu usaria. Então, ou seja, ele conseguiu montar exatamente aqui como eu coloquei. E a mesma coisa que o skill faz. A única diferença é que, por exemplo, esse meu artefato aqui, ele funciona para mim porque ele está de um padrão que para mim faz sentido. Do que ele tem que fazer, do que eu quero, do que eu espero de regras e coisas do tipo. Se, por exemplo, eu fosse usar isso daqui publicamente, eu não poderia fazer dessa forma. Porque se cada um vai escrever do jeito que quiser, vai sempre ter uma coisa faltando. Então a skill nada mais é do que uma padronização.
Tanto que aqui no documento que a Anthropic escreveu, ela colocou aqui como são as boas práticas, como que você organiza, etc. Mas é a mesma coisa do que você mesmo fizesse um pré-prompt. Você pode até pensar, não, Diógenes, mas eles organizaram aqui ó, as pastinhas com scripts, referências, assets. Mas como eu falei, isso aqui é um padrão. Você poderia vir aqui também no LLM que você estivesse usando, criar artefatos específicos e colocar aqui. Ó, aqui exemplos, aqui modelos, etc. Inclusive, aqui no Gemini, quando você vem aqui criar como gens, ele é muito mais específico para você poder colocar os arquivos ali dentro, né, para organizar, do que no Cloud. Achei melhor no gens do Gemini do que fazer via projeto igual é no Cloud. Mas é a mesma coisa. Então, ou seja, você não precisa achar que o skill é uma tecnologia nova. Não, é só um padrão de organização. E padronização para que se você, por exemplo, for compartilhar essas skills com outras pessoas, já haja um padrão. Porque você pode, por exemplo, eu quero usar esse skill aqui, mas com minhas referências diferentes. É mais fácil você saber que na pasta referências é onde vai estar esses itens, do que você ter que olhar arquivo por arquivo para saber onde que está. Então acaba sendo mais útil, né? Então, por exemplo, se eu pegar aqui, vamos pegar uma aqui, Brand Guidelines, uma skill pronta da Anthropic. Ele nem colocou referência, tá vendo? Ele colocou só o skill.md que explica o que ela faz, ó, Anthropic Brand Styling, ó. E tá aqui as informações, ó, main color, ascent color, né, cores secundárias, tipografia, features, etc. Aqui eu achei que falhou em não ter referências, né? Porque por mais que você coloque aqui a cor e as cores secundárias e a topografia, é legal colocar mais informações, né, sobre posicionamento, né, até comunicação, que não tem. Aqui é bem básico, né, mas aqui talvez seja a intenção deles fazer mais básico mesmo. Vamos pegar outra skill aqui, para gente dar uma olhada. Tem uma aqui de... tem aqui Slack GIF Creator, né, vamos ver aqui. Ó, aqui tem mais coisas. Ó. Você viu que ele seguiu até um padrão diferente. Ele colocou aqui uma pasta core. E se você olhar aqui na referência que ele estruturou, não tem uma pasta core. Tá vendo? Scripts, referência e assets. Mas aqui, por alguma razão, eles preferiram colocar uma pasta core. O que faz sentido para você só entender como funciona, né? E como que os arquivos estão ali se organizando. Funciona também. Mas note que o padrão, às vezes, é só para servir como referência. Nem regra. Até porque se você vier aqui criar uma pasta chamada caixinha, mas você especificar no skill.md que a sua a lógica está dentro da pasta core, ele vai lá na pasta core e vai encontrar. Mas como eu falei, a padronização é pensando em se você vai mostrar essa skill, usar essa skill com outras pessoas em outros lugares. Por exemplo, se você está numa empresa e você tem uma cultura que está sendo desenvolvida dentro dessa empresa para colocar ali os uso de skills, faz sentido seguir um padrão. Porque se você sair da empresa e outro funcionário vai estar lá, você poder utilizar. Porém, o objetivo aqui desse vídeo é mostrar que você não precisa se estar preso a isso, né? Que é só um pré-prompt para você fazer. Eu vou até abrir aqui ó, aqueles meus de exemplo. Tem vários aqui ó, que eu criei, tá vendo? Para me servir de exemplo para mim poder ter as minhas lógicas, né? Eu vou pegar outra aqui, ó. Esse aqui é de um plugin de venda de ingressos, né? Então, às vezes, quando eu vou fazer alguma personalização nesse plugin, faz sentido eu compartilhar no prompt como que ele funciona, quais são os códigos principais, etc. Né? Vamos pegar outra aqui, ó. Tem esse aqui, ó. A mesma coisa, uma plataforma de batch, né? Então, tem algumas regras que eu quero mostrar para a LLM como que funciona, como que ela faz. Ó, tá vendo? Algumas regras adicionais, etc., que são úteis do que eu ter que toda vez que eu for usar a LLM para alguma coisa nessa plataforma, eu ter que repensar e refazer tudo de novo, né? Ó, aqui eu tenho um pré-instruções Cloud, ó, que nem são só 1, 2, 3, 4, 5, 6 comandos, mas que já fazem toda a diferença na hora que eu vou fazer um projeto usando por lá. Então é muito interessante, né, você poder montar, fazer sua própria pastinha. Eu gosto de chamar de artefatos, achei mais útil e para me organizar do que eu chamar de skills, né? E eu geralmente não sigo esse padrão aqui. Por quê? Porque eu não uso minhas skills com ninguém, eu não compartilho minhas skills. Então faz sentido eu usar um padrão que faz sentido para mim e não para o público. Eu poderia fazer uma skill própria para mim? Poderia, né? Seguindo esse padrão e vender, mas não é o foco, né? Então faz mais sentido fazer o que faz sentido para mim. Entendeu? Mas aqui já deu uma boa noção de como funcionam as skills e você não precisa se estar preso, é só lá no Anti-Gravity que eu vou poder usar, só lá no VS Code, usando o Cloud Code eu vou poder usar. Não. Abre um projeto, qualquer projeto que você abrir
no Cloud, no ChatGPT, no Gemini, você pode vir aqui criar o projeto. Ó, vou colocar aqui teste artefatos. Você pode vir aqui colocar sua descrição, criar projeto. E no projeto, quando você estiver lá dentro, você pode vir aqui, ó, nos arquivos e selecionar os arquivos que você salvou, pré-colocou. E aí qualquer prompt que você for fazer, ele vai seguir o que você já tiver colocado ali. É uma coisa simples, é uma coisa fácil. Mas eles tiveram que criar isso porque isso ajudou a você ter uma qualidade de resultado das LLMs melhor. Porque se todo mundo viesse aqui e começasse a escrever do zero, escrever com comentários insuficientes, o resultado também ficou ruim. Agora, se você tem uma skill feita por um profissional que vai colocar as informações que vão melhorar a qualidade do prompt, já vai ser bastante útil, tá bom? E é isso. Acho que deu para entender melhor como que funciona as skills. E lembrando que se você quer fazer, já fez o seu projeto aí com inteligência artificial, tá usando o Vibe Code, ou não sabe como implantar inteligência artificial na sua empresa, ou você já montou o seu projeto com inteligência artificial, mas está com receio para ver se esse projeto está seguro, se dá para colocar no ar, uma análise de segurança, uma análise de lançamento, só entrar no site da Fábrica de Plugins que a gente ajuda vocês nesse lançamento. A gente tem uma infinidade de produtos que a gente desenvolve com outras empresas aqui. Então, entre em contato com a gente que a gente pode estar ajudando vocês aí na sua empresa.